meu aluno e minha aluna elegante, tudo bem com você? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração. Estamos aqui para mais uma aula de Química e o tema da aula de hoje será Termoquímica, isso mesmo. Bom, o que a termoquímica então estuda? A termoquímica estuda a energia liberada ou absorvida durante os processos, tanto químicos quanto físicos. Sim, estudamos sim processos físicos aqui também. Bom, para a gente medir então a energia, o aparelho mais indicado é o calorímetro. Energia essa que é uma energia em forma de calor, ok? Então, o calorímetro ele não mede nem o início nem o fim da energia envolvida nesse sistema, do calor envolvido nesse sistema. E sim, ele mede a variação de energia, que aqui para nós, esse calor será então sinônimo de entalpia. Vamos falar sempre de entalpia agora, que significa essa energia liberada ou absorvida, tá? Então, como o calorímetro, então, ele mede essa variação, e para nós, variação não é uma situação final menos uma situação inicial? Na química, então, a situação final são os produtos e a situação inicial são os reagentes. Então, quando formos calcular a variação de entalpia num processo químico, nós vamos usar a seguinte fórmula. ΔH, variação de entalpia, significa o quê? HP, que é a entalpia dos produtos, menos, então, entalpia dos reagentes. Bom, essa variação de entalpia, ela pode, então, sofrer a influência de alguns fatores, que são esses aqui, tá? Estado físico de reagente e produto. Basta você pensar assim, olha, coloca tua mão numa água líquida e numa água congelada. Você já percebe a energia diferente, ok? Então, os estados físicos são um fator decisivo na variação de entalpia. Estados alotrópicos dos participantes. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com carbono diamante e o carbono grafite, as entalpias, obviamente, serão diferentes, tá? Temperatura. A temperatura, então, influencia e muito na variação de entalpia. As entalpias tabeladas que nós temos por aí, elas são feitas a 1 atm e 25 graus Celsius. Então, uma vez que nós variamos essa temperatura, a entalpia também sofrerá variação. E por último, o fator que interfere na variação de entalpia é então a concentração dos reagentes. Bom, se nós falarmos então de termoquímica e calor, queria que vocês observassem essa ilustração aqui, que está representando então corpos mais quentes e corpos mais frios. A gente vê isso pelo grau de agitação das moléculas, ok? Então, dentro da termoquímica, esse calor, então, ele é transferido sempre do corpo mais quente, ou seja, daquele que tem uma temperatura mais elevada, para aquele que tem uma temperatura menos elevada, ok? Assim que se dá essa transferência de calor. Bom, e para a gente falar então desses processos dentro da termoquímica, nós precisamos de dois conceitos muito importantes, ok? Que são processos endotérmicos e processos exotérmicos. Queria que você observasse essa ilustração aqui. Ela mostra para a gente perfeitamente um desenho que mostra que quando o calor está sendo liberado, a gente fala de um processo exotérmico. Quando o calor está chegando, né, está sendo absorvido por esse processo, então nós temos um processo endotérmico. Bom, graficamente então, nós podemos observar o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, por favor. O gráfico, então, da esquerda, ele retrata para a gente um processo exotérmico. Queria que vocês observassem claramente para mim que os reagentes, eles têm um conteúdo de energia e os produtos, então, eles têm um conteúdo de energia mais baixo, ok? Queria ainda que vocês
observassem que no gráfico, seguindo pelos reagentes, você vai perceber uma curva, né? Uma parábola, um ponto mais alto, onde está escrito complexo ativado. Ali, para se formar o complexo ativado, é aquele momento que todas as ligações químicas dos reagentes já foram rompidas e eles já estão prontinhos para se recombinar e transformar nos produtos. E para isso demandou uma energia. Então, essa energia, perceba aí no gráfico, chama-se energia de ativação, ok? Então, moral da história, quando nós temos um gráfico que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, então nós temos um gráfico exotérmico. Do outro lado, então, queria que vocês observassem como o gráfico é um pouco mais diferente. Percebe que o reagente tem um conteúdo de energia pequeno e os produtos, então, têm um conteúdo de energia, de entalpia maior. Tá? A mesma parábola observa o ponto mais alto, que os reagentes também precisaram receber uma energia para formar o complexo ativado. E essa energia, então, tem o nome de energia de ativação. Ok? Então, toda vez que o reagente estiver com menos energia e o produto com mais energia, esse gráfico, então, é um gráfico endotérmico. E também a gente pode aplicar aquela fórmula, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Todo gráfico que for o ΔH menor que zero é um processo exotérmico. E toda vez que der um ΔH maior que zero é um processo endotérmico. Pode observar aí no gráfico, então, que o primeiro nós temos um ΔH negativo e o da direita nós temos um ΔH positivo. Então, trata-se dos gráficos endo e exo. Então, além de analisarmos gráficos para definirmos processos endo e exotérmicos, a gente também analisa o ΔH. Se uma reação vier escrita no final ΔH positivo, ela é endotérmica. Se numa reação vier escrita ao final dela ΔH negativo, ela é um processo exotérmico. E além disso, a gente também pode ter escrito mais calor no reagente ou mais calor no produto. Percebe aqui, por favor, esse exemplo? Nesse exemplo, então, vem escrito assim: A, que é o reagente, mais calor, formando B, que são os produtos. Então, percebe que o calor está posicionado nos reagentes. Se nós tivermos uma situação em que o mais calor estiver posicionado nos produtos, então, nós vamos ter duas situações diferentes. Esse exemplo aqui, como o calor está no reagente, trata-se de um processo endotérmico, que o reagente ganhou calor. E no exemplo que eu citei, se o calor estiver nos produtos, escrito mais calor, trata-se de um processo que formou o calor, ou seja, o processo será então exotérmico. Ok? Bom, um outro fator aqui que eu vou chamar a atenção para vocês é o que seria uma equação termoquímica. Uma coisa é eu falar assim, portuguesmente: gás nitrogênio reage com gás oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio. Então, eu falei a reação química, mas para universalizar a nossa linguagem química, tem os símbolos, então. Então, nós vamos dizer N2 mais O2, formando NO2. Só dessa forma, não é uma equação termoquímica. Para ser uma equação termoquímica, todos os participantes precisam estar com seus estados físicos indicados e ainda com o ΔH envolvido no processo. Então, percebe nesse exemplo aqui que a primeira equação, então, é a que eu citei. N2, que é o gás nitrogênio no estado gasoso, reagindo com O2, que é o gás oxigênio no estado gasoso também, forma o dióxido de nitrogênio, NO2 no estado gasoso, e com um ΔH de mais 66 kJ por mol. Só faltou escrever ali, a 1 atm 25 graus Celsius. Então, essa é uma equação termoquímica, ok? Então, no estudo da termoquímica, é muito importante a gente sempre escrever equações químicas, mas na forma equação termoquímica. Certinho?
Bom, no começo, então, eu disse que os cientistas eles criaram métodos e estratégias técnicas para poder, então, calcular esses calores, uma vez que a gente não pode, então, para alguns processos, não podem ser realizados dentro de um calorímetro. Então, nós temos várias formas, ok? Que a gente vai chamar, então, de calores de reação. Então, nós temos um calor de formação, calor de combustão, temos calor de ligação ou energia de ligação, temos lei de Hess, tá? Temos calor de dissolução também, calor de neutralização, mas esses que eu citei primeiro são os mais importantes, ok? Bom, então, para a gente primeiro conseguir medir esse calor, foram estabelecidos o que a gente chama de entalpia padrão. O que os cientistas fizeram? Eles atribuíram então às substâncias simples e às formas alotrópicas mais estáveis de cada elemento, eles atribuíram um calor, uma entalpia zero. Então colocaram dentro do calorímetro para reagir e foram então calculando todos os outros calores, tá? Então, o que é uma entalpia padrão? É aquela entalpia cujo calor foi atribuído valor zero, tá? Substância simples, sempre naquela temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, ok? Que tem esse calor, então, valendo zero. O que seria, então, o calor de formação? É aquele calor envolvido na formação de 1 mol de substância, tá? Partindo, então, das substâncias simples no estado padrão. Aí você tem, então, tabelas já definidas, que alguém já fez isso por nós, com todos esses calores. Então, observe aqui, por favor, essa tabela que eu coloquei com alguns valores de calor de formação. A unidade de medida para calor pode ser tanto quilocalorias ou quilojoule, tá? Então, olha, o cálcio, primeiro elemento aí, nós estamos observando o valor zero, por quê? Porque ele é no estado padrão. Então, localiza aí, por exemplo, o HF, olha lá. Em quilocalorias, a gente tem um valor aí de menos 64,2, em quilojoule nós temos um valor de 268,3. E assim vai, tá? Então, nós temos tabelas e mais tabelas. Ah, preciso saber esses calores de cor? De forma alguma, tá? Aqui, então, é uma pequena amostra de uma tabela de calores de formação. Assim como temos esses calores de formação, temos também os calores de combustão. O que é combustão? Não é queima? Então, é o calor envolvido, na verdade é o calor liberado, ok? Porque toda reação de combustão é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. Então, é o calor liberado na queima de 1 mol de substância, certinho? Então, perceba aqui essa tabela agora, que ela está com os calores de combustão de algumas substâncias. Então, por exemplo, o metano, olha, CH4, se você observar, 212, menos 212,8, esse menos, então, significa que é um processo exotérmico, quilocalorias. Já em quilojoule, menos 889,5 quilojoules, ok? Então, tem outras substâncias aí, também é só uma pequena tabela que eu coloquei para vocês, temos aí muitas e muitas substâncias com seus calores de combustão, que com as suas entalpias, melhor dizendo, de combustão, que nós então vamos aplicar, ok? E mais um tipo de calor que nós vamos estudar agora é o calor de ligação, também chamado de energia de ligação. Então percebe que agora nós teremos que analisar ligação por ligação, tanto de reagente quanto de produto, ok? Vou colocar esse exemplo aqui do metano para vocês perceberem todas as ligações que estão envolvidas. O CH4 mais O2 formando CO2 e água, tá? Então,
esse calor de energia de ligação, ou esse calor de ligação, é quanto de calor, quanto de energia que eu preciso fornecer para quebrar um mol de ligação, tá? E esse 1 mol de ligação a 25 graus Celsius e 1 atm, ok? Nós temos também tabelas com valores de ligação de cada uma dessas ligações. Então, nesse exemplo aqui, precisa estar muito bem claro para a gente que quando você está analisando os reagentes, você precisa fornecer entalpia. Então, a energia que você vai colocar ali é sempre positiva, então está absorvendo. E no produto, a partir do momento que cada elemento se liga, ele vai liberar energia. Então, nós vamos ter ali um processo, então, exotérmico. E nós vamos, então, fazer o cálculo desses calores aqui, tá? Você vai consultar essa próxima tabela aqui e vai, então, tentar fazer esse cálculo desses calores, ok? Então, perceba aqui no nosso CH4 que existe 4 ligações do tipo C com H. No O2 existe 2 ligações do tipo O dupla O. Os 4 CH4, se você olhar na tabela de energia de ligação que eu coloquei anteriormente, vou colocar ela aqui agora, a gente pode perceber que ela vale arredondando aí 99. Então, 4 vezes 99. O O dupla O, então, são 2 ligações valendo 119 cada um. Do lado de lá, nós temos o CO2, 2 ligações do tipo C dupla O. Então, é 2 vezes menos 178, porque no produto é negativo. E a água, nós temos 4 ligações do tipo H com O. Cada uma vale menos 111. Somando todos do reagente, nós teremos um valor de mais 634. Somando todos do produto, teremos um valor de menos 800. Então, nós vamos aplicar a seguinte fórmula. ΔH é igual a entalpia dos produtos mais entalpia dos reagentes. Cuidado para não confundir, tá bom? Então, nós teremos menos 800 mais 634, dando um valor de menos 166. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com a energia de ligação. Certinho, moçada? E uma última forma, então, que nós vamos trabalhar agora, seria com a lei de Hess, tá? Quem, então, criou essa lei foi o químico suíço German H. Hess, tá? O que ele diz pra gente? Que o valor do ΔH para uma certa reação química, ele é sempre o mesmo, independente do modo como é realizado. Depende somente do estado inicial e do estado final. Bom, vamos entender isso. Nós vamos sempre partir de uma equação problema que nós queremos calcular esse ΔH. Então, essa equação problema, não adianta nós queremos colocar esses reagentes no calorímetro e medir a entalpia, que não vai funcionar, tá? Às vezes é aquele caso, às vezes uma reação perigosa, muito violenta, né, que demanda muita energia, então nós vamos utilizar de outros recursos, de outros artifícios, tá? Seguindo então essa lei criada por Hess. Então nós partimos de uma equação problema e vem algumas equações auxiliares com o ΔH conhecido pra gente, ok? Então o exemplo que eu vou dar para vocês é esse aqui, dá uma analisada. Então veja, dadas as equações termoquímicas abaixo, com o ΔH de cada uma, pede-se para você calcular o calor da reação, ou seja, a variação de entalpia indicada pela equação abaixo. S, gasoso, mais formando SO3 gasoso, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Você vai perguntar para a equação auxiliar assim, olha, S, você está no reagente ou no produto da problema? Ah, está no reagente? Então eu vou manter essa equação do jeito que ela está. Aí vai para a segunda e pergunta assim, olha, SO2, não tem. SO3, você está onde precisa estar? Ou seja, no produto? Ah, está. Então você copia a equação de novo.
Cancela o que dá para cancelar, ok? E você vai então fazer uma somatória dessas equações. E aí você vai então perceber ali, ó, que dá para a gente cancelar o SO2 com o SO2, ele vai sair da jogada, tá? E você vai somar 12O2 com 1O2, tá? Então, você vai ter essa equação final aí, ok? Essa, então, gente, é a forma de nós trabalharmos o cálculo de variação de entalpia aplicando, então, a lei de Hess, ok? Partindo, então, de uma equação-problema e outras equações auxiliares. Essas equações auxiliares, se você precisar multiplicar por 2, por 3, dividir, se precisar inverter reagente por produto, a gente pode fazer, ok? Vou dar agora um outro exemplo aplicando a lei de Hess. Então, olha esse outro exemplo aqui. Nós temos, então, carbono, grafite mais O2 virando CO2 gasoso. Um ΔH de menos 393,3 kJ. E temos o carbono diamante mais O2 virando CO2, um ΔH de menos 395,2 kJ. Qual é a equação problema? Porque essas são as auxiliares. A equação problema diz o seguinte: eu quero que você calcule carbono grafite se transformando em carbono diamante, ok? Então você vai perguntar para a primeira equação problema: olha, carbono grafite, você já está no lugar que deveria estar? Você olha a problema e olha essa que está. Então você copia a equação do jeitinho que ela estava. Carbono grafite mais O2 virando CO2, que é o que a gente pode perceber aqui. Na outra, você percebe que o carbono diamante está no reagente e na problema ele precisa estar no produto. Então, o que você vai fazer com essa equação? Copiá-la invertida. Percebe aqui como copiou invertida? Então, você troca o sinal. Ao invés de menos 395,2, será mais 395,2. E a equação estará invertida, como você pode observar aqui. Aí você vai eliminar quem dá para a gente eliminar, ok? Então, nós vamos eliminar o O2 e o CO2. Então, restará a equação que era problema, dá uma olhada, carbono grafite virando diamante, com ΔH, então você faz a soma dos dois, ou a diferença dos dois, né? Mantém o sinal do maior, que dará então um ΔH de 1,9 kJ, um processo então endotérmico. Ok? Então, essa foi a forma que a gente tem de calcular variação de entalpia, aplicando então a lei de Hess. Ok? Bom, espero então que você tenha entendido tudo a respeito de termoquímica. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Desejo então um ótimo aproveitamento para vocês. Vamos agora trabalhar os exercícios e sanar as nossas dúvidas. Ok?